Episódio 63, e aqui a gente tem a continuação da história de ontem, porque Jesus não dá ponto sem nó. Toda vez que algo acontece, ele então toma essa oportunidade para poder falar para os discípulos, ensinar um pouquinho mais para os discípulos sobre algo que acabou de acontecer. Então a gente vê Jesus fazendo isso muitas vezes. Às vezes ele faz um discurso e depois faz uma aplicação. Às vezes é algo que aconteceu e Jesus então usa disso para ensinar para os discípulos. E eu acho que é uma forma muito didática que ele tinha de ensinar aos discípulos e a nós também, consequentemente. Jesus usa então o que acabou de acontecer, a situação lá com o jovem rico, para poder expandir essa ideia para os seus discípulos. E ele vira para os discípulos e fala que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E a gente vê que os discípulos se maravilham com essas palavras, mas não no bom sentido, eles estranham essas palavras. E a gente precisa entender um pouco do contexto da época e da cultura local, que dizia que os ricos eram as pessoas que eram mais abençoadas por Deus. Então Jesus aqui está falando que é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus, e os discípulos são, mas a gente achava que eram justamente os ricos que entrariam no reino dos céus, porque pobreza era sinal de que Deus não estava abençoando a sua vida. E Jesus então vai destruir essa ideia e desmistificar essa ideia, reforçando de que é muito difícil, assim como o camelo, entrar pelo fundo de uma agulha. Eu não vou entrar na discussão do camelo, da agulha, se era um camelo mesmo, se era uma agulha de costura, se era uma porta, o que era. O fato é que, independente do que seja, o que Jesus está falando aqui é que é muito difícil, e ele usa as palavras, na verdade, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui tem um complemento. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E a gente falou um pouco sobre isso ontem. A questão não é ser rico, mas a questão é aonde está o seu coração. E Jesus então amplia essa ideia mais para o final aqui desse texto, depois de Pedro responder, sempre Pedro, que vai e fala, mas nós deixamos tudo por você. E aí Jesus então expande essa ideia, falando que não são só as riquezas, mas também pessoas que tenham deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e pelo Evangelho. Mais uma vez, Jesus aqui não está falando que a gente tem que deixar as coisas só por deixar e só porque é difícil, ele quer que a gente passe por uma situação difícil, mas ele fala, se você confia nessas coisas mais do que você confia em Deus, você não tem como entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus tem a ver com confiança, e confiança plena nele. E aqui ele ainda diz que essas pessoas que largam tudo isso, né, que deixam tudo isso para trás e confiam em Deus e entram no seu reino, ainda nesta vida, ele fala aqui, recebam já no presente o cêntuplo de tudo isso, de casas, de irmãos, de irmãos. E a gente podia até pensar que então, se eu abandonar minha casa, Deus vai me dar 100 casas novas. Mas a gente sabe porque Jesus inclui aqui a palavra mãe. E você não tem como ter 100 mães novas. Então a gente sabe que Jesus, na verdade, está falando de uma questão de comunidade. A partir do momento que você deixa de confiar nas coisas que você acha que vão te trazer estabilidade e passa a confiar em Deus, você se abre então para relacionamentos. E é aí que a verdadeira comunidade acontece. Então você vai ter 100 casas, 100 irmãos, 100 irmãs, 100 mães, porque é a vida em comunidade. E essa vida em comunidade só pode existir se eu confio em você e você confia em mim. Porque se eu tenho as coisas nas quais eu confio, então eu nunca vou querer dividir essas coisas com você. Se eu confio nas minhas riquezas, eu não vou querer dividir minhas riquezas com você. Porque se eu fizer isso, eu vou ter menos. E se eu tiver menos, eu estou em perigo. Então é necessário que a gente abra mão da nossa confiança das coisas, passe a confiar em Deus, que a gente sabe que está cuidando da gente a todo instante, para que então a gente possa viver uma vida de fato de harmonia, de comunidade e uma vida onde a gente possa todo mundo crescer junto, porque, de novo, eu não estou preocupada comigo, mas eu estou preocupada com todos os outros, enquanto todos os outros estão preocupados comigo e Deus está cuidando de todos nós.